Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo, né, é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e todos ali do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra, peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um culto do lar, né? Para dar por iniciado, perdoe, mais um culto, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? Quem tiver dificuldade de abrir o vídeo, né, na rede social do Facebook, por gentileza, principalmente no Messenger, né, entrar na minha página ou entrar na minha história que está abrindo normalmente no Facebook. Ou se não, receber por e-mail, né? Por e-mail todo mundo está recebendo. Meu e-mail é jailson.consites@hotmail.com. Vou entrar no YouTube, né? Lá tá todos os meus vídeos. O outro comunicado é que a empresa do filme Nosso Lar 2 tem alguns projetos, né? Se eu não me engano, para 2025 tem as Irmãs Fox, o filme. Vai ter a história também do Emanuel. E tem lá nossos projetos também para o Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então, vamos ter bastante coisa para estudar, né? Então vamos aos cinemas. A irmã e o irmão que não foi ainda assistir o filme, por gentileza, assista. Aqueles que já assistiram e queiram assistir de novo, assistam. O filme, a narrativa do filme Nosso Lar 2 não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Então vamos aos cinemas. E o filme também, Nosso Lar 2, já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. Vamos aos cinemas. Eu estou na 3ª temporada desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Autor Allan Kardec, e a 1ª temporada foi o mesmo livro, a 2ª é Ramatiz, o Evangelho é a Luz do Cosmo, né? Pergunta e resposta entre o médium Exílio Mais e o espírito Ramatiz. Então, como é que funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Capítulo 18, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Item 6. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios,
em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? Então eu lhe direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus 7, 21 e 23. Item 7. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, e que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, e que os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. São Mateus 7, 24, 27, São Lucas 6, 46, 49. Item 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus 5,19. Item 9. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que serve chamar o Mestre ou Senhor, se não lhe segue os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho e ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são como isso, e nem melhores, e nem mais caridosos, e nem mais indulgentes para com os seus semelhantes. Não porque, assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não o coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos o vosso nome, expulsamos demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhe responderá: eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que as calúnias ao vosso próximo, que espoliais as viúvas e que cometeis o adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis comer as lágrimas em lugar de secá-las, para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes, caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar a graça diante dele é a prática sincera da lei e de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. E elas não somente salvaguardam a vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem sobre as suas palavras, serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquela que as violarem
serão como a casa construída sobre a areia, e vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Item 10. O servidor que houver sabido a vontade do Senhor, seu Senhor, e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não houver sabido a sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado. E mais coisas, São Luís. Lucas 12:47. Então, vamos entender aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, e muito se pedirá àqueles que muito receberam. Aqui, quando ele fala reino dos céus, ele está falando aqui do planeta de regeneração, que é um novo ciclo a partir de 2057. Então, eu não poderia falar isso há 2023 anos, as pessoas não entendiam, e até hoje, no final da transição planetária, tem pessoas que não entendem, Então, ele se expressava dessa forma por parábola. Então, não adianta falar Senhor, Senhor, Senhor. Aquelas pessoas que falam Deus para lá e Deus para cá, mas só fala de boca. Quando ele fala de boca, ele está falando dos fariseus. Os fariseus, eles falavam de boca. Eles faziam as preces longas de boca, mas tinha ódio das pessoas, fazia julgamento das pessoas. Então ele não está falando de coração, ele está falando de boca. Então, quando ele falava aqui, ele está falando de Senhor, Senhor, ele estava falando para os fariseus, que hoje estão reencarnados também, aqueles que só falam de boca, não falam de coração, Aqueles que falam que falam em Deus, mas odeiam outra pessoa, Tem raiva da outra pessoa, tem ódio de outras pessoas, Não dá o perdão, só é ódio por dentro delas. Então, é nesse contexto que ele fala. Então, muito pedirá aquele que recebeu. Então, nós estamos aqui, aqueles que estão trabalhando na seara do Mestre Jesus de Nazaré, eles estão recebendo todas essas informações. Então, todas essas informações que está aí, nós estamos recebendo. Então, aqueles que não nós seremos cobrados. Então, aqueles que mais recebeu será mais cobrado. Então, aqueles que receberam e faz as coisas erradas, será mais cobrado. Então, é nesse contexto que ele está colocando. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu vou passar para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.